Você quer aprimorar os resultados do seu treinamento esportivo e de sua alimentação? Você sabia que o foco e a atenção com que você treina podem fazer toda a diferença? Você sabe o verdadeiro significado de intensidade de treino? É sobre isso que vamos falar hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo se você quer aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Nosso convidado de hoje é o professor e escritor Valdemar Guimarães, autor de mais de 20 livros e treinador de atletas de alto desempenho, tendo treinado atletas no Brasil e na Europa de diversas modalidades, tais como do fisiculturismo, boxe, MMA e modalidades olímpicas. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma satisfação. Uma das coisas que eu acho que muitas das pessoas compartilhamos hoje é o desejo de ter melhores resultados com o treinamento. Só que eu acho que nem todo mundo está disposto a fazer o que é necessário ou até mesmo sabe o que é necessário para ter esses resultados. Então, quais seriam os componentes essenciais para a gente otimizar os resultados com exercício? Olha, em primeiro lugar, Deilis, a pessoa ela tem que saber para onde ela deseja ir. Muitas pessoas estão perdidas, elas sequer conhecem um objetivo a ser seguido. Então, o primeiro fator é determinar onde deseja chegar. A partir daí, sabendo onde ela deseja chegar, e discriminando o ponto em que ela se encontra, então há de se traçar um projeto, um caminho para que você consiga alcançar o seu objetivo. De que forma? De forma segura, com técnica, porém da maneira mais eficiente possível. E essa eficiência, particularmente nos dias de hoje, ela tem a ver com rapidez. Agora é lógico, não adianta você apresentar uma proposta que faça com que aquela pessoa alcance o sucesso ou o seu objetivo com rapidez e sem segurança. Então tem que ser sustentado de uma forma adequada, de maneira científica e bem conduzida. Perfeito, fantástico. Realmente tudo que a gente quer na vida, né? A gente tem que saber onde está hoje, onde quer chegar, porque senão Exatamente. Qualquer lugar serve, né? É o romance de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Qual é a principal lição ali de Lewis Carroll? A principal lição é a seguinte, não há nada pior do que alguém que não sabe para onde vai. Para essa pessoa, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. E hoje, na academia, a gente visualiza vários cenários, né? A gente vê desde aquela pessoa que vai mais conversar do que treinar, ou até quem realmente quer treinar sério, mas está precisando de alguns direcionamentos para conseguir manter a atenção, manter o foco. E no seu último livro, né, Mantenha o Foco, Treinamento Consciente, você fala justamente sobre como é que é a mente, né, sobre a mente do indivíduo para direcionar o seu progresso, organizar o progresso. Conta um pouquinho pra gente dessa conexão mente e músculo. Perfeito. A academia, obviamente, ela também tem um objetivo social. As pessoas se encontram, vão se sociabilizar, trocar ideias. Porém, na verdade, as academias, os ginásios, eles deveriam ter um local para sociabilização. Durante o treino, o foco deveria ser completo no mesmo. Para isso, existem várias atividades em academias de ginástica e algumas delas nas quais é completamente incompatível você ter conversas paralelas ou mesmo conduzir o seu celular enquanto faz essas atividades, como por exemplo as atividades de lutas, essas atividades feitas em box de treinamento cross, que se tornaram aí praticamente um case de bastante sucesso, onde a pessoa vai ali para vencer desafios
e não para conversar ou consultar o celular. Esta mesma disciplina deveria ser a disciplina empregada dentro de uma sala de treinamento com pesos. Mesmo porque, se você treina com intensidade elevada, o que tornaria adaptado às suas condições, a fim de que você consiga ter um resultado expressivo e desejado, há necessidade de você estar completamente focado naquela atividade. E a grande dificuldade nos dias de hoje é um emaranhado de informação, são muitas ideias que se misturam. Então o que nós devemos fazer? Enquanto você está treinando, se concentre no seu treinamento. Deixe seus problemas diários para outro momento. Então, dividindo aquilo de uma forma criativa, a fim de que você possa se realmente focar naquilo que interessa para aquele determinado momento. Este é um grande desafio nos dias de hoje, principalmente em função da World Wide Web à disposição em um celular e ali com um mundo de informações. Ou seja, selecionar as informações, na hora que você for treinar, coloca no modo avião e se concentre exclusivamente no seu treino. Perfeito. E é muito legal o que você está falando, porque é engraçado, né? É essencial para o treino, mas é essencial para a vida. Para a vida. Esse último livro aí, o Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. O que é autoconsciência? A autoconsciência é a consciência da consciência. Né? Então ali eu trago estratégias para que você realmente consiga se focar no seu treino, mas essas mesmas estratégias podem ser utilizadas para as outras coisas do seu cotidiano, como por exemplo no seu estudo, no trabalho e até no convívio familiar e com outros. Porque hoje a gente deixa as interferências entrarem em tudo, né? A gente anda fazendo 15 coisas ao mesmo tempo e nada direito. Se é um estudante que está ali, que tem que estudar, se concentrar naquele determinado momento, por exemplo, para passar num concurso, a cada momento que ele para checar aquilo que chegou no celular, ele perde cerca de 15 minutos de concentração até ele retornar ao ponto em que ele estava quando ele interrompeu para checar o celular. Não é? Então, quer dizer, será que há necessidade de ficar checando o celular a cada 2, 3, 5 minutos? Não, né? Não mesmo. E no livro, então, você passa estratégias, né? Estratégias de comportamento antes, durante e depois do treino para ter esses melhores resultados. Exatamente. Não é nada que você tome, mas é uma estratégia de cunho mental. Como é que você deve se comportar, não é? Antes de ir para a academia ou antes de um treinamento esportivo? Qual é o seu comportamento durante e depois? O seu, ou se você estiver treinando com um parceiro ou dentro de uma equipe, ou se você é o treinador, como é que você deve se comportar? Não é? Como é que você deve visualizar isto a fim de que você obtenha os melhores resultados? Ali no livro nós trazemos estratégias, mas também o testemunho de diversos atletas que conosco treinaram e tiveram grandes resultados, não só no esporte, mas como na vida profissional e até como grandes empresários. Deixa eu aproveitar então que eu tenho você aqui na minha frente. Como é que você deve se comportar? Antes do treino, por exemplo. Perfeito. É muito importante que você consiga visualizar aquilo que você irá ou estar prestes a desenvolver. Porque dentro da nossa metodologia, nós trabalhamos com um fator chamado intensidade. Você só consegue obter a melhor intensidade para aquele momento se o seu treino se transforma ou se transforme em uma verdadeira catarse. Praticamente é um estado meditativo. Porque você tem que trabalhar com variáveis como massa e aceleração. A aceleração é volume ou velocidade na unidade do tempo. Você tem que manusear esses fatores, massa, velocidade e o tempo. Você só consegue manusear na prática esses fatores se você estiver completamente focado no seu treino. Por exemplo, o seu treino, para que ele seja realmente intenso, as pessoas falam muito sobre intensidade, mas não conhecem o conceito de intensidade. Elas possuem apenas uma noção sensorial do que é intensidade ou muito vaga. Agora, quando você equaciona esse fator, que é vinculado especificamente
a segunda lei de Isaac Newton do século XVII, então você começa a perceber a importância de você manusear esses fatores. Por exemplo, o fator tempo. Quanto mais curto for o seu treinamento, mais intenso ele será. Se eu tiver esse fator previamente mentalizado, eu não vou parar e acabar tendo um intervalo maior do que o necessário entre uma série e outra. Eu não vou deixar de utilizar fatores como, por exemplo, a aceleração compensatória. Para isso, eu tenho que estar mentalizado anteriormente para que esse fator não se perca e, com isso, a sua intensidade diminua. Diminuiu a intensidade, os seus resultados não serão tão bons como poderiam ser. Maravilha. Então, assim, antes, o mais importante é realmente você mentalizar. Você mentaliza, você imagina como deverá ser o seu treino, os grupamentos musculares que você irá treinar, mais ou menos a sequência dos seus exercícios. Obviamente, eventualmente, a academia está mais cheia, você substitui um exercício por outro exercício. Então, você se mentaliza realizando aquela atividade. Porque senão você vai estar apenas de corpo presente, mas o seu pensamento estará em outro lugar. A pessoa está ali treinando, mas está pensando na conta que ela tem que pagar, ela está pensando no que ela vai fazer a seguir. Em decorrência disso, ela não está de corpo e mente presente no treinamento. Em decorrência disso, resultados fracos, parcos. Além disso, maior risco de se lesionar. Muitas pessoas se lesionam porque não estão atentas às técnicas de execução do exercício. E digo para você, com cargas extraordinárias, você não pode errar. Você tem que realizar os exercícios com precisão para que eles sejam eficientes e seguros. Perfeito. E durante, então? A estratégia do durante seria? Durante o treinamento, você simplesmente mergulha no mesmo. O que auxilia muito essas práticas? É justamente o exercício de meditação, a fim de que você consiga estar realmente presente para aquilo que importa naquele momento. Todos os meus atletas sempre aprenderam exercícios de mentalização que partem normalmente de exercícios respiratórios. As pessoas fazem normalmente uma respiração torácica, né? Elas não fazem respiração abdominal ou a respiração completa como nós preferimos fazer. Então parte-se primeiro do controle da própria respiração. É uma forma de você se focar apenas naquilo e eliminando outros pensamentos acessórios. Ou seja, durante o treino, que também é um exercício mental, é um momento definitivo, onde você não pode ter dúvidas e incerteza. Se você começa a pensar, a conversas paralelas, piadas sem graças durante o treino, você perde o foco no que você está fazendo. Verdade. Então você tem que mergulhar. Para nós, o treino é como se fosse um mergulho numa piscina olímpica, né? Você mergulha aqui e só sai do outro lado. Se você parar para observar quem está do seu lado, você não vai conseguir chegar mergulhando ao outro lado. O treino é como se fosse um mergulho. Perfeito. E as pessoas que não gostam muito da academia, assim, que dão uma arrastada para conseguir chegar lá? Muitas das vezes elas utilizam, na verdade, o subterfúgio de você estar pensando em outra coisa para você não sentir tanto a dor até do próprio aparelho. Mas aí ela perde no resultado, então. Olha, na verdade, essa questão, ela é anterior, ela é retroativa ao nosso período evolucional mais primário. Porque, veja você, a principal preocupação do ser humano, a principal preocupação dos mamíferos terrestres, a principal preocupação da maior parte dos viventes do planeta é a preocupação com o alimento. Essa é a preocupação fundamental. Buscar e conquistar o alimento. Nós estamos o tempo inteiro pensando qual será a próxima refeição. Por quê? Porque passamos por períodos de deprivação de alimentos, chegamos próximos à própria extinção, de forma que
estando no terreno em condições naturais, conquistar o alimento para nós é o principal. Ter o que comer é o principal. Ponto. É por isso que a nutrição faz tanto sucesso. Por quê? Porque as pessoas vão primeiro em busca do que comer, porque esse é o mecanismo anterior. De uma época que muitos de nós morríamos de inanição porque não tínhamos o que comer. Hoje as pessoas não têm mais problema com alimento. São raras as pessoas que no planeta hoje, nos últimos anos, é raro a ocorrência de pessoas que morrem por falta do que comer. Mas até muito pouco tempo atrás tínhamos bolsões de pobreza e de fome. Hoje nós não temos mais. As pessoas morrem sim, mas morrem porque comem demais. As doenças relacionadas ao excesso ou alimentos inapropriados. Não é? Agora, a atividade física é o contrário. Ela é exatamente ao contrário. A atividade física ela é reduzida ao mínimo para a economia energética. E normalmente lá no meio natural ela é direcionada o quê? À caça. Caçou, conquistou o alimento, levou o alimento para sua prole, o que o ser humano faz? Ele repousa. Então, resultado, economia energética que também ficou grafado no nosso subconsciente. Daí essa quantidade de pessoas que tem aquela preguiça, né, de ir para a academia e fazer alguma coisa. Ou seja, elas devem ser convencidas de que isso é importantíssimo para a manutenção da saúde, para o gasto calórico e para que ela, principalmente nos dias de hoje, consiga se manter como um vivente por mais tempo. Haja visto a modificação drástica na pirâmide, a pirâmide etária, não é? Para que ela consiga se manter viva por mais tempo, com saúde e produtiva, ou seja, a associação do treinamento e de uma dieta alimentar. Como é que nós vamos resgatar esses fatores? Através da educação. É só a educação que faz com que a pessoa realmente possa buscar a atividade física para salvaguardar uma vida longa e saudável e também produtiva. Verdade. E nessa lógica, assim, de você estar 100% focado no seu treino para poder ter a melhor intensidade, eu vejo também que hoje nos treinos, nas academias, muita gente vai ouvindo música. Isso atrapalha? Olha, depende da música. E depende do que a pessoa está observando. É lógico, a atividade física também deve ser divertida, ela pode ser lúdica, mas principalmente bem conduzida, para que em pouco tempo você consiga obter os melhores resultados. E o que acontece? Existem várias pesquisas em neurociência que demonstram que o córtex auditivo estimula o córtex pré-motor, ou seja, música de batidas fortes pode estimular você a vencer limites, enquanto outras músicas, por uma sessão de relaxamento, por uma sessão de meditação, auxilia a baixar os seus níveis cerebrais e conduzir você a um estado meditativo, ou seja, depende da música que você vai utilizar. Agora, melhor do que a música, sabe o que é? É o estímulo do seu parceiro de treino. Mais uma, atenção, não desista, vamos lá, faça mais uma repetição, mais duas, mais três. Então essa é a função de um ótimo parceiro ou de um grande treinador. Se o indivíduo está treinando comigo, eu enquanto treinador, ele não vai usar um fone de ouvido. Ele vai ouvir, ele vai obedecer àquilo que eu tenho a dizer para ele em termos de estímulo. Ou seja, é importante sim. Faz toda a diferença. Faz você realmente estar mais presente, né, para aquilo que você está fazendo e não ficar pensando nas contas. Isso é neurociência pura, isso não é um achismo, não. Perfeito. Bom, a gente passou pelo antes, o durante e as estratégias para depois. É interessante. Depois que eu lancei meu primeiro livro, em 1997, o segundo foi um diário de treino. Tá? Ele está sendo relançado daqui a poucas semanas, um novo diário de treino. Nesse diário de treino, eu estimulo as pessoas a escrever aquilo que fizeram, para que eventualmente elas possam analisar o histórico retroativo. Ou seja, após o seu treino, nada melhor do que você fazer um resumo daquilo que você fez, inclusive como você se alimentou naquele dia. É um resumo daquilo que você fez.
Ou seja, é uma ótima estratégia para que você tenha um controle longitudinal, porque de repente é muito importante você parar e observar a paisagem. O que eu fiz naquela época que eu estava assim, um assado? Se a pessoa não tem esse registro, ela vai ter dificuldade de analisar o seu histórico e gerenciar aquilo para que ela tenha um futuro melhor. Então é muito importante que você faça uma retratação mental de como foi o seu treino, de como que ele rendeu e que você de preferência também faça anotações mínimas que seja. Aliás, isso é um hábito muito comum. Se você vai em academias na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas têm uma cadernetinha de pão. É comum você, agora mesmo, há poucas semanas atrás, eu fiz um tour pelas academias hardcore da Inglaterra e lá eu vi as pessoas com uma cadernetinha de pão, tira o lápis de trás da orelha e anota aquilo que fez, não é? Então essa é uma ótima estratégia para que você consiga gerenciar os seus ganhos. Adorei, sensacional. E ainda é mais uma ótima estratégia para você, para a vida, de novo, né? Esse diarinho, ele está sendo relançado, ele vem com um resumo, é para pessoas, não são para profissionais, são para pessoas de academia, né? Não é para professores nem para nutricionistas. Mas ele vai vir com dicas de treino e dicas de nutrição. Então logo que seja lançado, você vai ganhar um exemplar do novo diarinho de treino. Vou amar. Nesse último livro ainda, você também fala, que nem você comentou, sobre a sua própria experiência e sobre depoimentos de vários atletas que tiveram muito sucesso no esporte. Sim, e como é que eles gerenciam, também, né? Exatamente. E como empresários também. Eu trago esses relatos dessas pessoas que comigo treinaram e que transferiram o sucesso do treino para outras coisas importantes da vida e tiveram grande sucesso. Posso citar aqui a própria querida amiga Alice Matos, que hoje ela direciona lá a Bela Máfia. Ela era uma gordinha que treinava comigo. Eu falei, você vai treinar, né? E você vai ser a modelo da sua própria marca. Ela aceitou o desafio e hoje tem uma marca de sucesso. A Larissa Reis, que também fez um trabalho comigo, hoje ela é dona da Protein House nos Estados Unidos, né? E vários outros exemplos de pessoas que montaram seus negócios, suas academias e tiveram sucesso em outros departamentos da vida, porque é muito importante que você faça esse tipo de transferência para que você faça jus àquilo que você fez, né? Porque senão também não há objetivo nenhum. Claro. E assim, pensando... Que vale a pena, né? Pensando na sua experiência, nesses depoimentos, no seu vasto histórico de treinamento de pessoas, quais são algumas das lições mais importantes que você poderia passar para os nossos espectadores? Um rápido resumo com relação a isso. A importância de você saber para onde você vai, não é? Para tal, é muito importante que você tenha um ótimo direcionamento para isso através do trabalho mais profissional possível, não é? Andar no escuro, você pode tropeçar, ou seja, sempre contar com o auxílio de profissionais habilitados. Para você traçar uma estratégia, há de se fazer uma avaliação cineantropométrica. Não é só a avaliação das formas ou da composição corporal, mas valores morfológicos são importantes, mas os funcionais também são de grande importância, como força, flexibilidade, potência aeróbia, anaeróbia. A partir daí você pode traçar uma estratégia, programar um treinamento e direcionar para um nutricionista. Aí o que o nutricionista vai fazer? Vai montar a dieta e a suplementação de acordo com o programa que foi montado ou periodizado pelo treinador. Ou seja, a partir de uma avaliação, aí sim você poderá se focar em alguma coisa totalmente útil, singrar novos caminhos, mas com sabedoria. Eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que acham que o treinamento intenso é uma loucura, as pessoas vão se machucar, alguma coisa vai dar de errado no caminho, mas não é bem assim, não é? Nós direcionamos, realizamos treinamento com a devida intensidade. Eu, no meu histórico como treinador, treinando atletas radicais há mais de 30 anos, não tenho sequer nenhum histórico de lesão, com nenhum atleta treinando com a minha supervisão, isso é importante mencionar. É lógico, lesão, problemas acontecem para quem se aventura. Mas, por exemplo, os grandes navegadores, quando saíram da Europa, quando saíram de Portugal,
Eles não sabiam exatamente aonde eles iam chegar, mas eles não eram estúpidos. Eles sabiam se direcionar pelas estrelas e sabiam usar um astrolábio. Se chegasse até a metade do caminho e acabasse a metade dos suprimentos, eles voltavam para o porto. Eles não eram inconsequentes, não é? Então nós temos que manusear, usar essas habilidades sem ser inconsequentes. Ah, fantástico. Deixa eu aproveitar esse gancho para falar da questão do treinamento em si e da intensidade. Porque uma das coisas que a gente comentou muito, né, que você me comentou, é que as pessoas não têm noção do verdadeiro significado do que é intensidade de treinamento, né? Qual que é esse verdadeiro significado? Então, esse fator, nos últimos livros chamado Mite a Fundo, os 3 primeiros capítulos desse livro são praticamente capítulos de física. Porque a intensidade, da qual as pessoas têm apenas uma noção vaga, ela é apenas o módulo do vetor força. E força é igual a massa vezes o vetor aceleração. Tá? O que é o módulo? É a unidade. A intensidade é o módulo do vetor força e é dada em newtons ou quilogramas força. Ou seja, esta intensidade, de novo, é a massa vezes a aceleração. Quanto maior a massa, maior a intensidade. Quanto maior a intensidade, quanto maior a aceleração, maior a intensidade. Quanto maior a massa e a aceleração, maior a intensidade. Ou seja, por isso nós utilizamos a aceleração compensatória na maior parte do volume do programa de treinamento que nós disponibilizamos aos nossos atletas. Isso é intensidade. O resto é subjetividade. E realmente, uma coisa, por exemplo, como nutricionista, que eu vivencio no consultório, é que a gente sempre faz uma anamnese bem detalhada, perguntando sobre questões de treinamento, e sempre vem aquela perguntinha de intensidade, mas que a resposta, de fato, ela é muito subjetiva. Então, e não deveria de ser, porque ela vem da física do século XVII, leia-se Isaac Newton, né? E aí, na prática, então, como é que a gente pode avaliar a questão da intensidade quando a pessoa responde? Ah, treino intenso, treino médio. Ou seja, nós vamos lidar com esses fatores que foram equacionados. Massa é dada em quilogramas. Né? Aceleração, velocidade da execução e o tempo, que é inversamente proporcional. Ou seja, sendo o tempo inversamente proporcional, quanto mais curto, quanto mais breve o treino, mais intenso ele será. Quanto mais curto e quanto mais breve, de acordo com as possibilidades daquele indivíduo. Se o treino se torna muito longo, por exemplo, a pessoa vai lá, faz uma série determinada, vai ali, conta uma piada, vai no bebedouro, ele está perdendo a intensidade do treinamento dele, porque ele está dando muito intervalo. Ou seja, não há de se contar isso com cronômetro. Esse valor é de ordem de percepção, aí sim, subjetiva. Ou seja, o aluno deve retornar, o atleta deve retornar e fazer a próxima série no menor intervalo de tempo possível. E qual é esse menor intervalo de tempo? O mínimo que ele consegue. A carga tem que ser a maior possível, usando cargas progressivas. E a velocidade, sempre usando uma variação de velocidade em cada ponto do arco do movimento, não é? Ou seja, quando a carga está mais leve, a aceleração é maior. Quando a carga aumenta, a aceleração diminui. Então você lida com esses 2 fatores. Fazendo isso, você vai fazer com que o seu treino seja realmente intenso. Da primeira série, da primeira repetição, do primeiro exercício, a última repetição, da última série, do último exercício. Para tal, você tem que estar completamente focado e mergulhado no seu treinamento. Senão você perde o fator intensidade. Perfeito. E quando a pessoa está lá fazendo o treino, juntando todas essas informações ali na cabeça, né? Tem alguma forma prática dela saber eu estou na intensidade adequada para mim? A percepção é subjetiva. Tá? Você vai perceber isso e você vai comandar a você mesmo, eu posso acelerar esse movimento. É mesmo, você pega um pezinho determinado e faz esse movimento aqui. Se você pode acelerar o movimento,
Se você pode acelerar o movimento, então você que acelere. A partir do momento que você empunhar uma sobrecarga maior, essa aceleração não será tão grande quanto a anterior, mas a intensidade vai continuar elevada, por quê? Porque a sobrecarga aumentou. Então, para tal, você tem que ter esse foco mental que previamente você pode elaborar em sua mente antes do início do seu treino. E você, como treinador, você pode cobrar isso do atleta. Você está observando que ele está de moleza? Quem vê os meus vídeos de treinamento, eu digo assim, acelera, speed up. É o que eu falo. É justamente para que a intensidade aumente. Ou às vezes, se a intensidade é elevada demais, a pessoa começa a usar momentum, começa a utilizar momento linear, ou seja, ela começa a utilizar músculos que não estão ou que não deveriam trabalhar naquela intensidade para aquele momento. Ou seja, você pede para que ela diminua. Perfeito. Entendeu? Porque aí perde a qualidade da execução. Né? Perde a qualidade da execução e começa a treinar o corpo inteiro em um exercício que eu deveria treinar, por exemplo, só um bíceps, né? Entendi. Perfeito. Sensacional, porque mistura tudo, né? O você se preparar antes é o que permite que você mantenha a intensidade durante e é o que permite que você tenha os resultados. Exatamente. Valdemar, deixa eu puxar agora a sardinha para o meu lado, porque a gente falou da questão mente, a gente falou da questão do treinamento em si, e você mencionou outro componente que ele é essencial para ter os melhores resultados, que é justamente associar a alimentação adequada e a suplementação adequada a esse treino. E nessa prática eu vejo que você trabalha com ótimos nutricionistas, então eu queria que você me conte um pouquinho da sua experiência de como são os resultados quando essa nutrição e essa suplementação são adequados e estão em conjunto. Não, é fundamental, não é? Você manter uma dieta adequada para o seu objetivo. Tem muitas informações hoje pela internet, em publicações, mas realmente, se você tiver condições, o melhor é que você marque uma consulta com o nutricionista, no caso, o nutricionista esportivo, para que esse possa prescrever a melhor dieta para você, né? Então quando os nossos atletas passam pelo nosso trabalho e fazem o trabalho de avaliação e prescrição da atividade física comigo, logo em seguida vai para o nutricionista com o seu quadro de treinamento, com o seu quadro de periodização montado. Então, normalmente, quando é um atleta profissional, ele sabe exatamente o que ele vai comer da primeira à última refeição do dia, durante a semana e ao longo dos meses, é lógico. Esse processo de periodização é uma ciência mutável e bastante sensível e ela pode ser modificada ao longo do processo. Assim, passando pelo nutricionista, ele vai saber exatamente o que ele vai ter que comer antes, às vezes durante, depois e entre um treino e outro, da forma mais técnica e precisa possível. E aí, obviamente, que entra a suplementação alimentar, que pode, no mínimo, tornar a sua vida mais fácil e, quem sabe, aí, adicionar alguns octanos à sua gasolina, né? Então é muito importante que essa suplementação também seja prescrita de forma pontual e precisa. Assim é que nós obtemos os grandes resultados, porque não adianta as pessoas se fiarem apenas nos aspectos da alimentação e treinarem abaixo da intensidade que poderiam, ou treinar com a melhor intensidade possível e se alimentar de uma forma pobre, né? Para isso, o principal fator que eu considero é o fator ambiental, e nele está incluída a educação. Qual a educação daquela pessoa, a fim de que ela tenha a consciência de que deva procurar um profissional para ter o melhor quadro dietético possível. Perfeito. Fala música para os meus ouvidos, não podia ter falado melhor. Valdemar, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu mesma vou começar a prestar muito mais atenção no meu foco no treino, na intensidade. Os resultados serão ainda melhor, com Tenho certeza. certeza disso. E quero ouvir de vocês. Fica aqui o desafio, então, para vocês começarem a prestar já na próxima sessão de treinamento um foco diferente. Trabalhar com a visualização antes, para ficar atentos ao treino, melhorar a intensidade e terem melhores resultados. Contem pra gente como foi a experiência e contem também as suas dúvidas de nutrição e suplementação, porque no próximo bloco a Nutri responde.
Oi, gente! Estamos de volta com a Nutri Responde e a pergunta de hoje veio do Jorge. Ele fala: treino com objetivos de hipertrofia, a creatina pode me ajudar? Como devo tomar? Jorge, em um dos programas passados eu falei rapidamente sobre creatina. A gente vai deixar o link aqui para depois vocês assistirem, mas vamos retomar então algumas ideias e depois falar especificamente sobre como tomar. Segundo o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a creatina monoidratada é um reconhecido recurso ergogênico e o suplemento mais efetivo atualmente disponível para atletas com o objetivo de aumentar o desempenho em exercícios de alta intensidade e para ganhos de massa muscular. Sabemos que existe uma produção endógena de creatina, ou seja, o nosso corpo produz. E além disso, fazemos consumo diário de creatina na alimentação. A sua suplementação aumenta os estoques musculares de creatina e com isso ela promove aumento da geração de força em alta intensidade e com a melhora na capacidade de treinamento, com o tempo, isso pode culminar em maior ganho de massa magra. Portanto, respondendo à sua primeira pergunta, Jorge, ela pode te ajudar sim para a hipertrofia. Vamos então falar agora sobre como consumir. A melhor forma de uso de creatina é a creatina monoidratada, que apresenta maior retenção. Consumir a creatina com carboidrato ou com carboidrato e proteína parece aumentar ainda mais a sua retenção. O efeito de aumento de performance da creatina, ele depende de saturação dos estoques de creatina no músculo. Em uma dieta habitual, que contém mais ou menos 1 a 2 gramas por dia de creatina, os estoques musculares estão em torno de 60 a 80% saturados. Portanto, a suplementação de creatina serve para aumentar a creatina muscular e a creatina fosfato em 20 a 40%. O protocolo mais efetivo, então, para aumentar esses estoques de creatina no músculo é consumir 5 gramas de creatina monoidratada ou aproximadamente 0,3 gramas por quilograma de peso, 4 vezes ao dia, por 5 a 7 dias. Uma vez que os estoques de creatina muscular estão saturados, estes valores então podem ser mantidos com a ingestão de 3 a 5 gramas por dia. Apesar de que os estudos mostram que atletas maiores podem precisar de até 10 gramas para manter os estoques. Um outro protocolo alternativo seria o consumo de 3 a 5 gramas por dia durante 28 dias. No entanto, este método resulta em um aumento gradual do conteúdo muscular de creatina comparado com essa outra rápida estratégia de loading anterior. E, portanto, pode ter efeitos menores no desempenho até que a saturação seja atingida. Uma vez que os estoques de creatina estão elevados, geralmente demora de 4 a 6 semanas para que eles retornem aos níveis iniciais. E uma pergunta que costuma surgir é se ao retirar a suplementação, a produção endógena poderia ser prejudicada. No entanto, não existe evidência de que a suplementação possa atrapalhar essa produção endógena de creatina. Outra pergunta que também recebemos é com relação à segurança de suplementar creatina. E, gente, existem tantos mitos com relação a isso que selecionamos essa pergunta, inclusive, para um outro A Nutri Responde. Por enquanto, eu já vou adiantando que diversos estudos mostram que a creatina é um suplemento seguro, tanto no curto quanto no longo prazo, em indivíduos saudáveis ou até mesmo em populações clínicas que possam se beneficiar de sua suplementação. Jorge, eu espero ter respondido a sua pergunta e lembrem, como todo suplemento, os grandes benefícios não significam que todo mundo deve consumir. A prescrição é algo muito individualizado, então procure um profissional que vai te ajudar a decidir se a creatina é o suplemento ideal para você. E lembre também de colocar as suas perguntas de alimentação e suplementação
aqui nos comentários. Deixem também o seu like no programa, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receberem as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. É um prazer estar com vocês. A gente se vê!